Imagine um organismo que a NASA nunca conseguiu destruir, adormecido por décadas, esquecido pelo governo, guardado no mesmo tipo de lugar onde você guarda caixas de mudança. E já deixa aqui nos comentários se você já assistiu Alerta Apocalipse ou se depois do vídeo ficar com vontade de assistir. Em 1979, a estação espacial Skylab encerrou sua carreira de forma pouco gloriosa. Perdeu a órbita e despencou em direção à Terra. A maior parte virou fumaça na atmosfera, mas alguns fragmentos chegaram ao chão. A NASA garantiu que recolheu tudo. Spoiler: não recolheu. Anos depois, em Roma, a bioquímica doutora Hero Martins recebeu um telefonema de uma instalação de biociências ligada à agência. Um homem do outro lado da linha afirmava que algo havia escapado de um tanque de armazenamento da NASA e que todos ao redor dele estavam mortos. Antes de conseguir explicar mais alguma coisa, a ligação caiu. Fim da conversa. Cerca de 27 horas depois, Hero chegou ao local acompanhada pelo agente de pesquisa Robert Quinn e pela militar Trini Romano. Durante o reconhecimento da área, Romano mencionou que os destroços da estação teriam caído no oceano anos antes. Hero corrigiu. Parte deles, sim, mas outro fragmento acabou pousando naquela região. Um morador local encontrou o tanque e resolveu transformá-lo numa atração paga para visitantes curiosos. Iniciativa empreendedora, convenhamos. O grupo localizou o cilindro da NASA e percebeu sinais ao redor que sugeriam uma tentativa caseira de limpeza, sabão em pó e batatas próximos ao recipiente. Robert concluiu que o tanque estava vazio. Harold discordou. Aquele compartimento guardava um fungo parasitário com capacidade de adaptação entre espécies diferentes. Usando trajes de proteção, ela analisou o interior sob microscópio e identificou uma substância verde revestindo as paredes. Com a ajuda de Robert, determinou que o organismo sobrevivia consumindo outros seres vivos. Ao se aproximar demais, o material liberou uma pequena descarga de gás que os fez recuar. Romano encontrou um corpo e avisou que deveriam subir para o telhado. Ninguém, naquele momento, percebeu que uma porção do parasita já havia escorregado para o chão. Lá em cima, havia outros corpos com os abdômenes completamente dilacerados. Robert quis saber por que todas as vítimas subiram até ali. Hero explicou. O fungo provavelmente assumiu o controle neurológico dos hospedeiros, induzindo comportamentos que facilitam sua própria reprodução. A natureza sendo criativa do jeito mais perturbador possível. Perturbados com o que viram, decidiram partir. Harold lacrou uma amostra em recipiente adequado e os três se prepararam para sair. Momentos depois, ela estranhou um odor. Os outros lembraram que o traje deveria bloquear qualquer cheiro externo. Em questão de minutos, seu estado se deteriorou. Ela vomitou uma substância verde. O fungo já estava dentro dela e assumindo o controle. Sob essa influência, Hero largou a amostra no chão e correu até o veículo. Romano sacou a arma e ordenou que ela parasse. Hero quase a atropelou. Robert empurrou Romano para fora do caminho e se machucou nas costas. Hero desceu do carro, tomou a arma e, em vez de virar contra Romano, a virou contra si mesma. Logo depois, forças militares chegaram, recuperaram a amostra e demoliram o local inteiro. O espécime foi transferido para um complexo de defesa em Kansas City e colocado em contenção. Com o tempo, a instalação foi desativada e o espaço convertido em um depósito comercial comum. No presente, Travis Mitchum, conhecido por todos como T-Cake, começou mais um plantão noturno no local. Seu supervisor tentou envolvê-lo em negociações ilegais de mercadoria. T-Cake recusou. Estava em liberdade condicional e não pretendia arriscar. O chefe avisou que voltaria para buscar certos itens que planejava vender e que uma nova funcionária estaria no turno com ele. Naquela mesma noite, uma senhora idosa apareceu para acessar seu box de armazenamento, explicando que a data tinha um significado especial para ela. T-Cake a acompanhou até o elevador. Dentro do depósito, a mulher contemplou uma fotografia do marido falecido, considerou brevemente encerrar tudo ali e optou por descansar. 52 anos de aniversário de casamento, comemorado sozinha entre caixas e memórias guardadas. Tia Cake estava no seu turno quando captou um bip repetitivo, exatamente o tipo de som que seu chefe havia mencionado antes de ir embora.
Checou as câmeras e avistou a nova funcionária fazendo ronda. Entrou em contato. Ela se apresentou como Naomi e, num primeiro momento, disse não escutar nada. Segundos depois, os dois ouviram juntos, introdução feita da forma mais inusitada possível. Enquanto isso, em seu apartamento na Carolina do Norte, Robert Quinn recebia um telefonema da Agência de Redução de Ameaças à Defesa. Alerta de temperatura disparado na antiga instalação de Kansas, do tipo de alerta que faz um especialista em bioterrorismo largar tudo imediatamente. De volta ao depósito, Tea Cake e Naomi vasculharam o prédio atrás da origem do sinal e o rastrearam até um ponto escondido atrás de uma parede. Quando removeram o revestimento, perceberam que havia algo enterrado ali. Tea Cake hesitou. Arrombar aquilo podia custar o emprego. Naomi, que acabava de ignorar uma ligação do namorado e estava com a cabeça em outros problemas, insistiu até ele concordar em buscar um martelo. Robert, por sua vez, solicitou à militar Abigail equipamentos especializados para lidar com a ameaça biológica. Ela respondeu que não tinha autorização para isso sem aprovação superior. Ele então instruiu que ela buscasse um homem chamado Gordon para liberar as autorizações, ressaltando que a situação era de alto risco e que cada item da lista era indispensável. Abigail descobriu que Gordon havia falecido. O comando da operação passou para o tenente Wesley Jerabeck. Jerabeck considerou a ameaça superestimada. A instalação estava selada há anos, argumento clássico de quem nunca conviveu de perto com um fungo parasitário adaptável. Robert rebateu que qualquer variação de temperatura danificaria as tubulações e abriria caminho para o organismo escapar. Jerabeck permaneceu cético, mas permitiu que Robert participasse da missão, mais por respeito ao falecido Gordon do que por convicção. A conversa entre os dois rapidamente tomou um tom pouco diplomático. Percebendo que Jerabeck não levava a situação a sério, Abigail decidiu agir por conta própria e ligou para Robert pelo celular pessoal. Robert deixou claro que os oficiais não dimensionavam o perigo real daquele organismo e pediu a colaboração dela fora dos canais formais. Quando Jerabeck se aproximou, Abigail fingiu que estava falando com o parceiro até ele se afastar. Enquanto a burocracia travava os adultos responsáveis, Tea Cake e Naomi quebraram a parede e encontraram outra área de armazenamento escondida atrás dela. Naomi identificou unidades interligadas e concluiu que a fonte do sinal estava em algum ponto mais fundo. Animada, sugeriu descer para investigar. Tea Cake ponderou que seguir cegamente ideias alheias já tinha rendido uma passagem pela prisão, e mesmo assim acabou concordando. Os dois entraram no elevador em direção ao nível subterrâneo e chegaram a uma escada tubular que dava acesso à área restrita. Do lado de fora, Mike Snyder, namorado de Naomi, chegou ao estacionamento tentando falar com ela. Caiu na caixa postal. Enquanto deixava uma mensagem se desculpando, percebeu movimento no porta-malas do carro e o abriu. Parada errada aí, irmão. O gato que ele acreditava ter matado saltou para fora, com parte do focinho consumida por algo. O animal liberou uma substância estranha, escalou uma antena próxima e enfiou a cabeça num espigão. Em seguida, explodiu, espalhando fluido contaminado sobre Mike e os animais ao redor. A noite estava apenas começando. Lá embaixo, Tea Cake e Naomi chegaram à sala restrita de onde vinha o sinal. Dentro, encontraram vários ratos presos entre si pelas caudas, cobertos por crescimento fúngico. Naomi reconheceu a formação, um clássico rei dos ratos. Tea Cake não precisou de muito tempo para decidir que não queria ficar por ali. Naomi concordou. Saíram. No ar, Robert voava para Kansas quando Abigail o chamou novamente. Explicou que não havia como retirar o nome dele dos registros oficiais e que Gordon tinha morrido 1 ano e meio antes. Robert encerrou a ligação com uma instrução direta. Abigail deveria contatar Romano e garantir cada item da lista de equipamentos com atenção especial ao número 7. Ainda processando o que viram lá embaixo, Tea Cake e Naomi saíram da área subterrânea e encontraram do lado de fora um cervo circulando pelo corredor do depósito com a naturalidade de quem paga mensalidade. Pararam para observar o animal e ele, com toda a calma do mundo, entrou no elevador. Aquele prédio estava claramente aberto a novos moradores.
O filme, então, deu uma volta no tempo para explicar como tudo aquilo começou. O organismo, selado há décadas dentro do recipiente militar, foi lentamente consumindo o recipiente por dentro até abrir uma fresta mínima no revestimento de vidro. Horas antes dos eventos em curso, contaminou uma barata, assumiu o comando do inseto e o guiou por frestas na estrutura até o lado externo do prédio. Mike, o ex-namorado de Naomi, passou com o carro por cima do inseto infectado. O fungo migrou pelo pneu e alcançou o porta-malas, onde um gato morto estava esquecido. O resto, todo mundo já sabe. De volta ao presente, T-Cake sugeriu acionar a Agência de Redução de Ameaças à Defesa e abandonar o local imediatamente. Os dois se dirigiram às escadas para evitar o elevador, mas o cervo que tinha entrado ali apareceu bloqueando a passagem e avançou na direção deles. Naomi puxou T-Cake para o lado 1 segundo antes do animal explodir com violência, espalhando fluido verde por toda a área. Nem mesmo os cervos estavam a salvo daquilo. Segundos depois, Mike apareceu. Completamente comprometido pelo fungo, com a aparência de alguém que passou a noite inteira sendo reescrito por dentro, ele exigiu que Naomi abrisse a boca para que ele pudesse vomitar dentro dela. Pedido negado com firmeza. Mike sacou uma arma e começou a atirar. Nenhum tiro acertou, mas os disparos acordaram Maroney lá no fundo do depósito. A senhora idosa que havia chegado mais cedo para uma visita de aniversário ao box do falecido marido. T-Cake e Naomi correram pelos corredores entre as unidades de armazenamento e se esconderam dentro de uma delas. A porta não fechou completamente antes de Mike chegar. Os dois ficaram imóveis, em silêncio absoluto, enquanto ele vasculhava os arredores. Um objeto tombou. T-Cake o interceptou antes de fazer barulho. Mike se afastou. T-Cake então esbarrou em outro equipamento que estrondou no corredor. Mike voltou correndo. T-Cake fechou a porta na marra e os dedos de Mike ficaram presos na dobradiça. Naomi aproveitou a janela de tempo para contatar a agência. Enquanto isso, Robert Quinn aterrissava em Kansas City, onde Romano o buscou e informou que havia conseguido reunir quase todo o material solicitado, exceto o item 7 que precisavam recolher na casa dela. Durante o trajeto, Abigail ligou para Robert, avisando que alguém do depósito havia acionado a agência. Transferiu a chamada para Naomi. Robert pediu um relato da situação lá dentro, ouviu o resumo, mandou ela manter a calma e garantiu que a ajuda estava a 40 minutos de distância. T-Cake e Naomi aguardaram. Ouviram o barulho de um motor lá fora e, por um instante, acreditaram que o socorro havia chegado. Não era socorro. Era o chefe de Tia Cake voltando com um bando de homens para recolher mercadorias que mantinha guardadas no prédio. Operação paralela, obviamente irregular, do tipo que prospera em depósitos sem câmeras funcionando direito. O grupo entrou, encontrou os restos de um animal morto espalhados no corredor, avistou o buraco que T-Cake e Naomi tinham aberto na parede mais cedo e o chefe foi direto ao sistema de som interno do prédio. Chamou T-Cake pelo microfone com a simpatia típica de quem está prestes a demitir alguém, declarando em voz alta que ele estava dispensado. Em seguida, mandou os homens descerem de elevador para buscar televisores de uma das unidades. Enquanto isso, Robert e Romano quebraram a porta da casa do filho dela para pegar o item 7. O rapaz apareceu armado, pronto para revidar. E só abaixou a arma depois que os dois explicaram a situação. Saíram com o pacote. Romano despediu-se do filho com um "te amo", que ele devolveu com naturalidade, como se invadir a própria casa no meio da madrugada fosse uma situação completamente rotineira na família. De volta ao depósito, T-Cake decidiu que ficar parado não era mais uma opção. Naomi hesitou por um instante e o acompanhou. Mike, cada vez mais deteriorado e em estágio avançado de mutação, notou os homens do chefe carregando equipamentos e avançou. T-Cake e Naomi tentaram alertá-los para que fugissem, mas chegaram tarde. Mike inundou o espaço com fluido verde e travou a porta por fora. Os homens ficaram presos do outro lado, socando a saída sem resultado. Mike então virou na direção dos dois e começou a persegui-los pelos corredores. No pior momento possível, ou no melhor, dependendo do ponto de vista, Maroney surgiu do nada com uma arma na mão e alvejou Mike. O corpo dele se desfez numa explosão de fluido fúngico ali mesmo.
A senhora então soltou a frase mais tranquila que alguém poderia proferir naquelas circunstâncias. E agora me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. O estrondo do disparo chegou aos ouvidos do chefe, que sacou a própria arma e foi investigar. Tia Cake ajudou Marooney a sair do prédio e descartou a arma dela antes da despedida. Do lado de fora, um dos capangas, Griffin, havia aproveitado a confusão para sumir com parte dos itens roubados no carro. Dentro do depósito, o chefe encurralou Tea Cake. A conversa que vinha por aí não prometia ser amigável. Tea Cake alertou o chefe para não pisar no fungo que avançava pelo chão como uma manta verde e silenciosa. Nesse exato momento, os homens trancados na unidade de armazenamento começaram a socar a porta e gritar para serem soltos. Tea Cake implorou que o chefe não abrisse aquilo. O chefe escorregou no fungo e o disparo saiu sem querer, roçando o braço de Tia Cake. Ameaçou atirar de novo se ele não obedecesse. Tia Cake fingia concordar e aproveitou o momento para trancar a unidade por fora. Naomi surgiu pelo corredor com uma mangueira de incêndio, distraiu o chefe com um jato d'água e os dois fugiram juntos para a rua. Do lado de fora, Robert Quinn os interceptou. Levou os dois até o carro, distribuiu trajes de proteção biológica e uma arma, e foi direto ao ponto. O plano era detonar um dispositivo nuclear de pequeno porte no subsolo e eliminar o organismo de vez. A missão de Tea Cake e Naomi era descer, posicionar o equipamento e acionar a contagem regressiva. Teriam 9 minutos para escapar. Robert ficaria na superfície controlando a saída, impedindo que qualquer contaminado deixasse o prédio. Enquanto isso, lá dentro, o chefe conseguiu que os homens presos passassem a chave pelo vão da porta. Destrancou tudo. O cheiro chegou antes de qualquer coisa. Um dos homens tentou correr e escorregou no fungo, infectado na hora. O chefe empurrou os demais à frente, usando a arma como argumento de liderança. Instantes depois, uma mulher do grupo disse que estava passando mal. A cabeça dela explodiu antes de alguém conseguir responder. Do lado de fora, Robert furou os pneus dos veículos estacionados para cortar qualquer rota de fuga de infectados. Um homem contaminado saiu correndo pelo acesso principal. Abigail, monitorando remotamente pela assinatura térmica, avisou Robert, mas os infectados já estavam atrás dele. Robert virou rápido demais, forçou as costas lesionadas e caiu depois de abater o homem. Naomi e Tea Cake desceram ao nível subterrâneo e encontraram o fungo espalhando por uma tubulação rompida a uma velocidade preocupante. Se não fosse contido ali, alcançaria o rio Missouri em questão de horas. Quando abriram o dispositivo nuclear, a contagem regressiva já estava rodando. Alguém havia acionado o equipamento antes deles chegarem. Tea Cake processou a informação em silêncio e concluiu que odiava aquele emprego. Do lado de fora, o infectado que Robert havia abatido se reergueu. Robert gastou os últimos projéteis nele. O chefe saiu do prédio e percebeu que a arma de Robert estava vazia, e o chefe teve que desperdiçar toda a sua munição para detê-lo definitivamente. Quando preparava para executar Robert, Romano chegou. Robert sinalizou com um gesto discreto. Romano atirou no chefe. Com menos de 1 minuto no contador, Tea Cake e Naomi tentavam escapar quando encontraram uma mulher infectada no corredor, pedindo socorro com o que restava de consciência. Naomi não hesitou. Saíram correndo, alcançaram Robert no lado de fora e o carregaram para longe antes que o fungo chegasse até ele. Foi nesse momento que Robert admitiu, com toda a tranquilidade de quem não vê problema nenhum nisso, que já sabia da contagem ativa quando os mandou descer. Segundos depois, o dispositivo detonou. Uma cratera enorme abriu o asfalto onde o depósito ficava. Eles chegaram à distância segura com uma margem que ninguém gostaria de calcular com mais precisão. No dia seguinte, os noticiários anunciaram que um desastre de proporções catastróficas havia sido evitado. Robert ganhou crédito público pela operação. Jerabeck colheu as críticas que merecia por ter subestimado a ameaça desde o início. Robert se recuperou no hospital, onde Abigail foi visitá-lo e agradeceu com a seriedade de quem realmente entende o tamanho do que foi impedido. Naomi e Tea Cake ficaram juntos. Ela passou a dividir o tempo com a filha de 6 anos e ele entrou nessa rotina com a mesma disposição com que havia enfrentado tudo aquilo, sem reclamar muito.
Em algum lugar fora do alcance de qualquer radar, a natureza, paciente como sempre, aguardava a próxima oportunidade. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.